Hoje, a notícia dada pelo presidente do Comitê de Gerenciamento de Enchentes nas rádios da cidade foi boa. As águas do rio Sapucaí já baixaram, né, já estão praticamente voltando ao nível normal para essa época do ano e não está chovendo nas cabeceiras. Mas ontem a situação era bem diferente. O rio Sapucaí chegou a subir 3 metros acima do nível normal. Segundo informações da equipe técnica de monitoramento de enchentes, se o nível da água subisse mais 1,30 m, o rio já transbordaria. Hoje não mais está de atenção, ele já baixou quase 2 metros, né? Ontem ele tinha subido algo em torno de 3 metros. Então, nós estamos agora na descensão da onda. Este é um dos 18 pontos em que o rio é monitorado. A água da chuva cai no pluviômetro e o nível do rio é medido por este sensor. Os dados coletados são enviados via telefonia celular ou internet para serem interpretados por uma equipe técnica da Unifem. Desta forma, o Comitê de Gerenciamento de Enchentes pode saber, com até 7 horas de antecedência, onde possivelmente haverá inundação. O principal é a interpretação das informações, né? Porque muitas vezes as informações chegam e se nós não tivermos a capacidade técnica para interpretá-las, a população pode ter acesso a uma informação não muito adequada. Eu sabendo o nível da água aqui nesse local, a gente consegue extrapolar para toda Itajubá. Cada rua nós teremos o nível d'água que será atingido dentro de algumas horas. Mas Alexandre explica que as inundações que ocorreram em alguns bairros de Itajubá na semana passada não poderiam ter sido previstas. Isso porque o Ribeirão Anhumas ainda não possui o sistema de monitoramento. Ribeirões como Ribeirão Anhumas, ele pode ser monitorado, mas o projeto não foi concebido até esse momento para isso. Podemos implementar o monitoramento para o Anhumas. Depois da interpretação dos dados, é o trabalho da equipe de Selen que entra em ação. Dependendo do nível do rio, são decretados os estados de atenção, alerta e emergência. No estado de atenção, a gente só monitora. No estado de alerta, o gabinete de crise é convocado e aí começa a se tomar as decisões que estão num plano de ação elaborado principalmente pelas organizações militares. O de emergência, a gente já está com uma cheia configurada para a cidade toda. Além das rádios, outra fonte de informação da população é o site da Unifem. Com as chuvas, Selen conta que o número de acessos aumentou de cerca de 150 para 1.200 nesses últimos dias. Através desse site existem informações a respeito das 18 estações que o sistema tem e parte da bacia do Sapucaí. O tempo chuvoso continua, assim como a preocupação da população. A gente fica porque tem vários amigos que moram aqui na parte de baixo. É direto, né? Ligando na rádio, né? Perguntando para a Defesa Civil se o rio está subindo, né? O planejamento é fazer o sistema de monitoramento em Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre e ficar de olho nos principais rios como o Lourenço Velho, Sapucaí e Sapucaí Mirim. Já que nós estamos falando dos rios de Pouso Alegre, uma situação chamou a atenção do nosso repórter cinematográfico Edson de Oliveira. A base de uma ponte recém-construída sobre o rio Sapucaí está cheia de aguapés. Veja, toda a vegetação que desce o rio para nas estruturas de concreto e também de madeira, que aparentemente foi usada nas obras. Há também entulho nas margens do rio. Dá para ver ainda lixo acumulado, como garrafas PET. Um problema sério, né, gente? Já que aumenta o risco de enchentes. A ponte que fica na BR-459 foi inaugurada recentemente. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Pouso Alegre, que informou que a responsabilidade da obra é do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Porém, a Secretaria de Obras e a Secretaria de Planejamento vão avaliar a situação. Ainda segundo a Prefeitura, o DENIT será notificado sobre a sujeira e a própria Prefeitura fará a limpeza do local. A engenheira responsável pelo DENIT em Pouso Alegre não foi encontrada para falar sobre o assunto. E como será que está o nível de outros rios que cortam a região? Veja na tela. O Rio Verde passa por várias cidades. Em São Lourenço, segundo a Defesa Civil do município, o nível está normal. Já em Três Corações, a situação é preocupante. Também de acordo com a Defesa Civil, o rio está 4,80 metros acima do nível normal. Já o nível do Rio do Peixe
também em Três Corações, está 2,90 metros acima do normal. Em Ribeirão Vermelho, o nível do Rio Grande também chama a atenção. Devido ao excesso de chuvas, o rio já está 5 metros acima do normal. Continuando a nossa viagem, vamos para a situação de Pouso Alegre. Os rios Sapucaí e Sapucaí Mirim estão 2,5 metros acima do nível normal. Já o rio Mandu está 2 metros acima do normal, mas de acordo com a Defesa Civil, no momento não existe risco de transbordamento na cidade. Nós já vimos na previsão do tempo, uma breve explicação da Mônica Gimenez, por que está chovendo tanto aqui na nossa região com essa frequência. Agora, para responder essas e outras perguntas, nós convidamos o professor Paulo Henrique de Souza, que é coordenador do curso de Geografia da Universidade Federal de Alfenas e também especialista em climatologia. Isso. Professor, obrigado pela participação. Primeiro, essa chuva agora nesse período, essa chuva acumulada, ela surpreende? Olha, boa tarde a todos, Ela surpreende mais na medida em que nós tivemos um período maior de estiagem. Porque, infelizmente, vocês noticiaram agora há pouco que o ano passado nós tivemos 22 mortes. Infelizmente, essa alternância climática, essa sazonalidade entre um período seco e um período úmido é uma característica do clima tropical. Ela só se torna um pouco mais, vamos dizer assim, pronunciada nesse período, dada a ação do El Niño, que prolongou a estiagem. Então, causou em todos nós um impacto. Agora, me perdoem, eu não tenho aqui alvará da população para reclamar, mas já era algo que as nossas autoridades e os nossos planejadores deveriam ter inserido na sua agenda, porque todo ano ocorre esse fenômeno. E o problema é que muitas vezes inexistem obras e ações que estão, vamos dizer assim, preparando a população para lidar com essa manifestação da natureza. Professor, em relação a milímetros, tem alguma comparação com o ano passado? Olha, nós, se pensarmos no período, ela, vamos dizer assim, está na média. Agora, o problema é que essa chuva era esperada desde outubro. Então, como ela não veio lá atrás, nós ainda estamos um pouco aquém do que o verão deveria ter trazido e também proporcionado aquela recarga dos nossos reservatórios. Vocês têm visto aí na mídia mesmo toda essa discussão da produção de energia, Mas, por conta da estiagem que se prolongou, nós ainda estamos na ordem de 1/3 do que deveria ter chovido. A situação, o senhor disse, a situação sobre esses reservatórios. É claro que o senhor é climatologista, não faz previsão do tempo, mas dá para conversar alguma coisa de o que nós podemos esperar aqui no sul de Minas com relação a esse fim de mês de janeiro? Se continuar a tendência dessa massa de ar que está estabelecida a partir da articulação do sistema do Atlântico com o sistema amazônico, a perspectiva é que continuem as chuvas. Mas, como eu disse, o El Niño está em, vamos dizer assim, em franco desenvolvimento, e ele tem interferido nisso. Ele fortalece por demais uma massa de ar seca que inibe a ação dessas massas. Se a sistemática do sistema manter essas massas atuando, a nossa expectativa é que haja chuva durante todo o restante do verão e que os nossos reservatórios tenham uma compensação com a perda que tiveram com essa estiagem prolongada. Agora, nessas chuvas atuais, tem alguma interferência de problemas ambientais atuais, como, por exemplo, o aquecimento global? Olha, a grande questão não está concentrada no aquecimento global. Ela está mais na interferência que o homem tem causado sobre os sistemas naturais. Nós mudamos a dinâmica, a interatividade que existe entre a atmosfera, o oceano, os continentes. Nós interferimos na paisagem de uma maneira ímpar na história do planeta. E toda essa consequência leva o sistema natural a ter que fazer uma nova adaptação. E essa adaptação nem sempre vai ser pautada pelo que nós queremos, mas pelo fluxo de energia que está resultante desse processo. Tá ok, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da IPTV. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez pela participação.